Domingo eu compartilho umas coisinhas mais. Mas agora eu queria que você lesse um texto bíblico comigo. Vou ser muito breve. 1 Coríntios capítulo 3. O verso 10. É interessante que o texto de hoje, nossa, ele se coaduna tanto com as coisas que se envolveram nessas visitas missionárias. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Diz-nos assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém. Feche seus olhinhos, por favor. Querido Pai, Paizinho amado, mais uma vez louvo o teu nome por estar nesta tribuna, por estar junto a essa família tão amada. É um privilégio poder ainda no meio deles ouvir e ler a tua palavra e entender o que o teu Espírito tem a nos ensinar. Então eu quero rogar o teu favor sobre aqueles que nos assistem, que se encontram enfermos agora. Assim como tens libertado muitas pessoas das mais diversas enfermidades, eu lhe rogo que também libertes essas pessoas aqui. Assim como já tens, Senhor, feito muito na vida de muitos irmãos aqui, e eles são testemunhas desse poder, peço que ainda uma vez mais, manifeste a cura sobre a vida daquele que está enfermo. Manifeste a salvação sobre aquele que está distante de ti. Que se cumpra o teu querer. Da mesma sorte, eu lhe rogo que enquanto eu estiver a falar a tua palavra, e somente isso posso fazer, que o teu meigo Espírito nos ensine na profundidade da sua graça e possamos entender o que o Senhor tem a nós esta noite. Ministra ao nosso coração. É o meu pedido a ti em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando nesses contextos da carta de Paulo aos Coríntios já há algum tempo, extraindo, na verdade, na simplicidade daquilo que ele escreveu, algumas coisas que são muito relevantes para a nossa vida cristã. E hoje a temática do apóstolo Paulo vem sobre aqueles que pregam o Evangelho, que militam de alguma maneira na casa do Senhor, sendo obreiros ou não, sendo pastores ou não, mas bastando ser apenas cristão. E essa palavra é direcionada, portanto, a todos nós, não apenas à igreja, mas também ao corpo pastoral, e não apenas ao corpo pastoral, mas também a toda a igreja. E diga-se de passagem que esse texto em especial nos leva a perceber a importância da pregação do Evangelho, e muito especialmente o Evangelho.
E perceba que o apóstolo Paulo começa nessa frase inicial que lemos no verso 10, algo muito importante, pois ele diz: segundo a graça que me foi dada por Deus. Isso faz-me saber e lembrar o que o apóstolo Paulo escrevera lá aos Romanos, no capítulo 11, e o verso 36, quando ele encerra uma canção, e nesse encerrar dessa canção, ele diz que tudo é dele, por ele e para ele, pois dele todas as coisas. Quando ele fala isso aqui, me lembro dessa frase que ele canta ao Senhor, justamente porque faz parte do contexto da vida de Paulo, e ele quer que isso também seja lembrado por todos nós. Ele está a dizer que nada do que ele faz, o faz por si mesmo. Nada do que ele ensinou à igreja em Corinto, ou do que ele pregou às igrejas da Ásia Menor, ele fez por si mesmo. Mas que tudo aquilo que ele pôde fazer, ele só fez porque de cima lhe foi outorgado um poder e uma graça que o conduziu a isso. Ele deixa-nos muito claro de que toda a sabedoria da qual ele utiliza para pregar, e que tudo aquilo que ele recebe para transmitir, naturalmente vem de Deus, e ele tem a consciência plena de que se isso não viesse de Deus, ele jamais teria condições de assim o fazer. É por isso que você olha, quando ele inicia as suas cartas, especialmente em Romanos 1 e o verso 1, e ele diz que ele é chamado por Deus para o apostolado pela sua graça. Quando ele inicia a carta aos Coríntios, da mesma sorte, ele diz que Deus, pela sua imensa graça, o chamou para esse ministério do apostolado. Ele tem a consciência de que nada vem dele, e que tudo o que ele faz vem de Deus, mas que é feito para Deus e por Deus através dele. E essa consciência que o apóstolo Paulo tem, deveria ser copiada por todos aqueles que militam o Evangelho, porque ela serve também como que uma vacina anti-arrogância, anti-orgulho, anti-soberba, de nos fazer pensar que podemos de nós fazer qualquer coisa, e que podemos alcançar qualquer êxito sem que isso venha do céu. E é interessante que ele ministra essa fala, até mesmo sobre o aspecto do ensino que ele expõe. E ele deixa isso muito claro no capítulo anterior, o capítulo 2. E se você voltasse um pouquinho ali nos versos 12, 13, 14, mas especificamente no verso 13, ele deixa claro para a igreja de Corinto que nada daquilo que vem de Deus, daquilo que é pregado, daquilo que é anunciado a respeito de Jesus, pode ser feito meramente pela sabedoria humana, mas que só pode ser feito pela graça de Deus e a sabedoria que o Espírito ministra. Ele deixa isso muito exposto, pois disse que tudo aquilo que ele pregou, não pregou de maneira alguma com palavras de sabedoria humana, mas pelo Espírito de Deus, que através de Paulo falava com as pessoas. Isso reporta a mim a ideia máxima de quem eu sou e do tamanho que eu sou. E deveria reportar a todos aqueles que lê exatamente essa ideia, de que se não for pela graça, o que resta a nós? De que se não for a graça bondosa de Deus em alguma maneira nos dar o privilégio de comportar a sua palavra, de distribuir a sua palavra, o que seria de nós? Faz o apóstolo Paulo a mim saber que isso não é uma obrigação, mas é uma honra, que isso não é um peso, é um privilégio, que achou Deus graça o suficiente para compartilhar conosco o seu Evangelho, e nos dá o privilégio de compartilhar esse Evangelho com outras pessoas. Sabendo disso, não dá para argumentar aquilo que não vem de Deus, mas dá para argumentar aquilo apenas que
desceu em nosso coração, e somente isso dá para ser repassado. Dentro dessa perspectiva, nos coloca exatamente no lugar em que a gente nunca deve sair. A qualidade de servos menores, de escravos da orelha furada, que querem servir a Jesus por amor, entendendo que se pregamos bem, é para Deus que o fazemos. Se erramos de alguma forma, erramos em nós mesmos, mas sem deixar que isso macule o nome do divino. Podemos até errar na pregação ou na exposição de alguma verdade, mas podemos errar na perspectiva ou na tentativa de acertar. Sempre tendo a consciência de que se fazemos bem, se cantamos bem, se ministramos bem, e se há algum louvor nisso tudo, glória seja dada a Deus, porque vem dele. Afinal, é dele, por ele e para ele. Isso reflete em toda essa escrita do apóstolo. Percebe que além de ele enfatizar esse fato, ele diz que mediante essa graça da qual ele recebe, a graça de compartilhar o evangelho, de ensinar, de poder transmitir às pessoas o entendimento de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ele também diz que fez isso com prudência, com sabedoria, mas também com empenho. Afinal de contas, ele continua e diz: pus eu como sábio construtor o fundamento. Quando ele utiliza a expressão aqui como sábio construtor, outras versões bíblicas vai usar a palavra prudente. Outras versões ainda trarão as duas palavras, sábio e prudente construtor. Perceba que ele não está trazendo para si uma espécie de arrogância, ou querendo dizer que ele é o tal, mas ele quer dizer que mediante a graça que lhe foi dada, ele entende o peso da responsabilidade, e que para tal precisa ser feito com sabedoria, prudência e empenho, significando que a pregação do evangelho àquele que nunca ouviu o evangelho precisa ser feita dessa forma, utilizando esses mecanismos humanos de sabedoria, de prudência e de empenho, ou vice-versa. Justamente porque Paulo não está falando de uma palavra qualquer, ele está falando de fundamento, ele está falando de base, ele está falando da menção daquilo que vai ser o sustentáculo de tudo que em cima disso se constrói. Ele está falando do evangelho pregado às pessoas pela primeira vez. Ele está falando do elucidar, do entendimento daqueles que ainda não conheciam Jesus de verdade. Ele está falando disso, de quando se prega o evangelho na perspectiva de que alguém conheça Jesus de verdade. Perceba, partindo desse ponto, exige prudência. Isso me faz lembrar, é evidente, como já falei agora, mediante os vários encontros que se tem ao longo de viagens como a que fiz, ou outras e outras, que se depara com pessoas que não conhecem Jesus como conhecemos. É necessário sabedoria e prudência para expor esse evangelho, porque do contrário, podemos repelir ou podemos plantar da maneira errada. Na ânsia de querer que a pessoa se converta, podemos ser imprudentes e falar coisas que não deveria falar. Como há poucos dias, conversava com um certo irmão aqui nessa igreja, sobre a forma como se aborda alguém na pregação do evangelho. Justamente porque este abençoado reclamou de um parente seu que lhe foi muito grosseiro e estúpido até, dizendo coisas ruins de Jesus e do evangelho, dizendo que nem era mais bem-vindo na casa deste. E
E eu perguntei: como é que você falou de Jesus para esse irmão? Ele diz: na verdade, eu não falei diretamente de Jesus. Eu mostrei para ele que ele estava redondamente errado seguindo Maria. Eu falei: não era mais fácil você falar de Jesus? Ele diz: agora, por esse ângulo, já desconstruiu toda uma plataforma. Não estou dizendo que não se deve expor a verdade, mas a verdade precisa ser exposta com sabedoria e propósito. Primeira coisa que se expõe é aquele no qual morreu, é a cruz do Cristo. E a partir da cruz do Cristo se desconstrói todas as outras coisas. Porque não é o meu argumento que convence a pessoa do seu pecado, mas é o sacrifício de Jesus na cruz que faz a barreira carnal e espiritual ser rompida diante de nós. E a gente, no afã de querer anunciar o Evangelho, às vezes trocamos os pés pelas mãos. É preciso ter essa sabedoria. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele não espantou ninguém. Ele soube plantar a semente de Jesus do jeito correto, da qual ela não é arrancada. E a semente do qual o Evangelho não se permite ser arrancado é justamente aquele que anuncia primariamente o Cristo crucificado. E a partir dele, todas as outras coisas. Porque do contrário, a fé não se fundamenta no Cristo, mas nas outras coisas. Perceba, portanto, como essa amada irmã, já senhora, bem mais velha do que eu, que já está tantos anos nesse lugar que acabei de citar para vocês, que paciência, 9 anos esperando o momento certo, a oportunidade certa. Acho que eu engoli um mosquito, mas já está acostumado também. E eu comi muitos deles lá, te confesso, grandões e pequenininhos, algumas baratinhas bem saborosas. Contudo, esse fundamento só pode ser plantado mediante a terra preparada. Isso exige um cuidado, uma sabedoria, a hora certa de você falar, e falar do jeito certo. Às vezes a gente fala uma verdade da forma errada. Confrontamos a pessoa com o jeito certo, mas da forma errada. A gente quer abrir os olhos deles, sabendo que aquilo é certo, mas queremos abrir porque a gente tem que salvar esse indivíduo. Às vezes a gente quer abrir o coco da pessoa e colocar o Evangelho lá dentro e dizer: aprende. E o cara não abre a cabeça. Sabedoria, prudência. E quando agimos dessa forma, nós acabamos perdendo a oportunidade de fundamentar aquilo que deveria ser fundamentado. Jesus o Cristo. Quantas pessoas que talvez você conhece, que jamais pisa de novo os pés em uma igreja, justamente porque ao pisar pela primeira vez a pregação o chocou de maneira tão abusiva, não é? Poderia te dar tantos exemplos aqui de amigos meus, de pessoas, colegas que levei à igreja quando jovem. Cara, e a pregação de 1 hora e pouco sequer falou de Jesus, mas senão da bola que o cara jogava, do bigode que o cara deixava, enfim, tanta coisa assim. O cara nunca mais voltou na igreja, porque o evangelho que ele entendeu é aquele evangelho de rudilezas. E o apóstolo Paulo está a dizer que ele foi sábio construtor. Ele plantou um fundamento do qual não se arranca. E perceba que ao longo de sua fala, ele vai dizer que você pode até tentar construir outra coisa em cima, mas o que você construir em cima não vai mudar o fundamento. Você pode até fazer um edifício de palha em cima, mas o fundamento vai continuar o mesmo, se fizer de maneira salutar.
E essa importância que Paulo dá à pregação deveria ser de igual modo dada a nós também na mesma perspectiva. Até porque ele continua no versículo e diz que ele plantou o fundamento e ponto. Mas aí vem outro e edifica sobre o fundamento. Por quê? Porque a vida cristã é assim. É um planta, o outro rega. E Deus dá o crescimento. E ele está dizendo que ele fez isso, ele plantou. E agora a igreja foi edificada, ela foi construída por outro construtor. Mas ele salienta, veja como constrói. Veja como edifica. Por quê? E ele cita de maneira enfática, mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre quem? O fundamento. E que fundamento ele está falando? Ele diz aqui, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está dizendo que este fundamento, parênteses, Paulo não está falando da teologia sobre o Cristo. Ele não está falando da história sobre o Cristo. Ele não está falando do que a gente entende sobre Cristo. Ele está dizendo que a igreja só pode ser fundamentada não sobre o conhecimento do Cristo, mas sobre o Cristo que nos dá o conhecimento. Ele está dizendo que todo o sustentáculo da fé se dá mediante Jesus, o Cristo, que a partir dele se conhece a fé. E perceba que a igreja que Jesus estabeleceu foi fundada exatamente sobre ele mesmo. Se não, percebam, lá em Mateus, no capítulo 16, dos versículos 16 em diante, o 18, 19, 20, onde Jesus chama os discípulos a um particular e pergunta para eles, escuta aqui que o povo está dizendo que eu sou. E os discípulos dizem, estão dizendo que tu é profeta, que tu é Elias, tu é Ezequiel, que tu é Isaías, ou qualquer um, ou mesmo João Batista que voltou. E Jesus diz, legal, já que o povo diz tudo isso, eu quero saber de vocês, o que vocês dizem, quem eu sou. Então você conhece a cena, o apóstolo Pedro, cheio de ousadia, se posicionou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olhou para ele e disse, muito bem, Simão, não foi carne e sangue que te revelou, isto é, você não aprendeu isso nas Escrituras, mas foi o próprio Pai que revelou isso a você. E disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Alguém antigamente dizia que aqui há um jogo de palavras, e que nas entrelinhas Jesus estava dizendo, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, não sei onde os caras viram o gesto de Jesus no texto, acho que eles entraram lá e viu Jesus apontando para o Pedro e apontando para si mesmo, mas sabe, não sei de onde tira essas coisinhas. O que Jesus está a dizer, Pedro, tu és Pedro, tu és pedra de verdade. Agora sabe de uma coisa, Pedro, sobre esta declaração que tu disse aí, eu vou edificar a minha igreja. É sobre o que você acabou de ser, de receber de Deus, eu vou edificar a minha igreja. Sobre o que o Senhor vai fundamentar a igreja, Jesus? Sobre essa fala, Yoshua e Hamashia, Jesus, o Messias, essa palavra, o rei ungido. Ele está a dizer que a igreja não é fundamentada sobre palavras humanas, mas sobre revelação divina do Cristo encarnado e que morreu por nós. Mediante isso é que Jesus diz, vocês serão essas pedras, mas eu serei a pedra angular. É por isso que a Bíblia diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E que os apóstolos fundamentaram. Eles não tinham outra teologia, mas a mensagem deles era Jesus Cristo ressuscitado. E o apóstolo Paulo pregava Jesus Cristo crucificado.
Aleluia. E você percebe que ao longo dos 160 primeiros anos da era cristã, a igreja se fundamentou sobre o Cristo. Mas infelizmente no segundo século, até chegar em 325 depois do Cristo, onde culminou em toda a tragédia da história da igreja. Mas essa tragédia começou a partir do ano 200 depois de Cristo, quando as pessoas começaram a fundamentar igrejas não sobre Jesus, mas sobre o que os teólogos ensinavam sobre Jesus. Até culminar nessa fusão de igreja e Estado no tempo de Constantino, onde todo fundamento de igreja não se deu mais no que o Cristo era, nem no que o Cristo fez, mas sobre o que Roma determinava. É um grande perigo quando deixamos Jesus de lado. E o apóstolo Paulo diz de maneira muito enfática: veja como cada um edifica sobre ele. E nós vivemos esse tempo, o tempo de um evangelho raso, pobre, pífio. Eu estava lá na África, em Bissau, onde pude ter uma conexão, e eu vi uma reportagem de uma cantora bem famosa no Brasil, chamada Bruna Carla, onde ela está sendo como que, escalpelada, está sendo crucificada pelos próprios cristãos, porque ela teve a ousadia de se posicionar. Não sei se vocês viram isso. E a única coisa que ela reportou em um podcast foi justamente que disse a um cara que era amigo dela, mas que era homossexual, e ela disse: eu não posso cantar no seu casamento, porque o dia em que eu cantar no seu casamento, e você casando com outro homem, eu tenho que parar de cantar que Jesus é o Senhor, e parar de cantar a Bíblia. Ela falou errado. Ela simplesmente disse: eu estou do lado do fundamento. Mas a massa cristã crucificou ela. Aí você pergunta: que tipo de igreja está sendo gerada em nosso tempo? Que tipo de cristãos estão sendo forjados em nosso tempo? Poderíamos resumir toda essa pergunta em uma resposta básica: cristãos amigos do mundo. Você já viu a expressão fulano é amigo da igreja? Fulano é amigo do evangelho. Não é crente, mas ele é amigo do evangelho. Certamente você já ouviu essa expressão. Vamos receber fulano aqui porque é amigo do evangelho. Que história é essa? Não existe amigo do evangelho. Segundo Jesus, não. Jesus disse que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem meio termo. É por isso que esse ano vai ser decisivo, irmão. Ou você vota no diabo, ou você vota naqueles que temem a Deus. Não tem opção. Ou você quer as trevas, ou você vai conviver com a luz. Não tem opção. É decisivo. E você sabe quem construiu o muro foi o diabo, para os crentes ficarem em cima. Até porque o muro está aqui, tem o lado direito, tem o lado esquerdo. Você vai ter que escolher. O detalhe é que todo o caminho bíblico do Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre está do lado direito. Interessante. Sempre ele diz: pega a direita, pega a direita, pega a direita, pega a direita, vai pela direita, larga a esquerda, pega a direita. Enfim. Agora perceba, deixando esse fato de lado, seja uma questão social ou seja uma questão física, o que vivemos na fé tem que implicar no meio de tudo isso. Porque não é o que vivemos aqui que determina como vivemos lá. É como se vive com Ele lá que determina como vivemos aqui. Não são as leis da terra que determinam como eu tenho que viver segundo Deus. É as leis de Deus que determinam o que eu tenho que viver aqui. Uma das primeiras coisas que você pergunta quando vai evangelizar alguém no mundo islâmico é essa pergunta: quantas esposas você tem?
E é a primeira pergunta. Porque aí você faz uma dimensão do tipo de pessoa que o cara é. E normalmente ele vai ter 2, 3, 4, 5, 6, o mínimo 2. Pobre geralmente tem 2. Tem um pouquinho mais de dinheiro, tem 3 ou 4, 5, 6. Que é quantas ele pode manter? É por isso que ninguém é brasileiro, porque aqui já é difícil manter uma. Mas lá, quem trabalha é a mulher. Então, é bom ter várias. A matemática parece que funciona. Mas as leis permitem isso. É natural no país permitir isso. Então, há pouco tempo atrás, um pastor me questionou isso lá. E disse: pastor, mas como é que a gente vai fazer? Porque aqui é lei normal. Qualquer cidadão pode ter 2 ou 3. É lei. É normal. E a gente está sujeito às leis da terra. Eu quase perguntei para ele: você está querendo arrumar outra mulher, não é? Me veio uma vontade de perguntar: pastor, fala a verdade, você está querendo ter mais 2? E era brasileiro o indivíduo. E eu disse a ele: querido, a verdade é a seguinte: aqui é lei, é cultura dessa nação. Mas a cultura do reino sobrepõe qualquer outra cultura. As leis do reino sobrepõem qualquer outra lei. Em qualquer que seja o país, a lei de Deus, a cultura do céu, é a cultura que eu tenho que viver aqui nessa terra. E reino de Deus não é uma teologia, é um estilo de vida, é uma cultura. E a ideia de Deus é que a gente traga a cultura de lá para cá. Você lembra o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Ó Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E o que mais? O que mais? Venha a nós e seja feita aqui na terra como ela é feita. Uau! O que Jesus espera é que a gente viva isso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, que esse fundamento não pode ser modificado, irmão. Que pode passar o tempo, as estações, as épocas, as gerações. O Cristo e a sua mensagem são imutáveis. Permanecem inabaláveis. O autor aos Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém. Imutável. E Paulo traz essa ideia de um evangelho puro, um fundamento do qual não pode ser feito de qualquer maneira, até pelo peso da responsabilidade, mas muito especialmente por quem ele é. Isso me leva rapidamente para concluir 2 coisas. Perceba, ele diz assim, no verso 12: e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. 2 coisas eu vejo nessa fala do apóstolo Paulo. A primeira delas é uma pergunta que me vem à mente: qual é a fonte que me alimenta? Qual é a aliança da qual eu estou firmado? Porque essa fonte, ela pode ter 2 vertentes. Ela pode ser divina, e eu coberto pela graça, e tudo que eu fazer aqui na igreja ou para Deus, ser pela graça, mediante esse entendimento que recebi no Cristo. Ou ela pode ser terrena, mediante o meu interesse. Por exemplo, quem vai discordar de que igreja parece ser um bom negócio? Parece ser um bom negócio. Eu conheço alguns deputados que não são crentes, mas que têm igreja. Eu conheço, eu posso te apresentar. Os caras têm igreja, irmão. Os caras abriram a igreja, os caras colocou poltronas, os caras colocou um som, o cara deu um CNPJ, o cara deu um dinheiro para um pastor e disse: trabalha.
E ele vai abrindo congregação. E ele vai lavando dinheiro. E o pastor vai ficando feliz. Então não precisa pregar o Cristo. Porque pouco importa o Cristo. Importa que eu esteja bem. Então eu tenho meu interesse. Posso fazer as coisas por essa motivação. Igreja é um bom negócio. Igreja não paga imposto. É tudo muito legal. É terrivelmente dramático o que eu digo agora, mas a maioria dos pastores do Brasil, e não estou dizendo isso de mim, são dados da Receita, a maioria dos pastores do Brasil não declaram seu imposto de renda. São ladrões. Como vai ensinar a pureza? Como vai ensinar a santidade? Como, irmão? É um confronto. Navegam em suas vidas cheias de luxúria e vai dizer que não é um bom negócio? Um bom negócio. Então tem duas fontes. Se você é alimentada pela fonte do céu, vai ser norteado por ela. Sua preocupação vai ser o céu. Sua preocupação é levar as pessoas ao céu e viver o evangelho como ele é. Mas se a minha fonte é alimentada aqui pela terra, então eu vou querer as coisas da terra. Isso vai ser mais importante do que as pessoas. E quando você é alimentado pelo céu, as pessoas sempre vêm em primeiro lugar. Sempre. Até porque a máxima que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a máxima. E se essa máxima não for pessoas, então eu desconheço o evangelho. E aí que vem a pergunta máxima do apóstolo Paulo aqui a nós esta noite. Qual é a nossa motivação? Qual é a motivação de servir a Deus? Ele diz que algumas pessoas têm uma motivação correta e edifica sobre esse fundamento a verdade do evangelho e ajuda a construir uma igreja que se parece com uma igreja de ouro, de prata e de pedras preciosas, bem fundamentada, com serviço e amor ao próximo, com o evangelho vivo, simples. Mas ele está falando também que existe uma motivação equivocada, que ajuda a construir uma igreja de palha ou feno, como diz algumas versões, madeira ou junco, coisas perecíveis, sem valor. Então qual é a motivação que nos faz servir? O que é que nos leva a estar aqui? Afinal de contas, se fazemos para Deus, por que esperamos recompensa dos homens? Se afirmamos servir a Deus, por que esperamos os aplausos? Se damos uma oferta para Deus ou para servir as coisas de Deus, por que esperamos a fotografia? É ou não é verdade? Qual é a nossa motivação? O que é que nos faz estar aqui? O que nos motiva a cantar aqui em cima? O que nos motiva a servir no ministério? O que nos motiva a viver junto em comunidade? Se é para Deus, por que então questionamos algumas coisas? Por que temos dificuldade mediante a pouca resposta que obtemos? Não é para Deus que fazemos? Não é a Ele que servimos? Por que reclamamos então? Isso é muito sério. Porque quando paramos para pensar nisso aqui, nós vamos nos deparar com a ideia de que um dia todos nós vamos ter que se deparar no que o apóstolo Paulo vai falar na segunda carta, no capítulo 5, verso 10, do tribunal de Cristo.
e que é um tribunal para crentes. E vamos chegar lá na frente e que vai ser julgado das nossas motivações. Não pense que vai ser julgado as igrejas que eu construí. Não, 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 não. O que o Senhor vai julgar é por que eu construí. Não vai ser julgado quantas pregações eu fiz. Vai ser julgado o que me motivou a pregar. É essas coisas que nos norteiam, ou que deveria nos nortear. E o apóstolo Paulo faz nos conhecer acerca disso, de que mesmo que o fundamento seja bem estabelecido, seja um fundamento bíblico do Cristo em nós, a partir do Cristo, o edifício que será construído, nós escolhemos qual. Ele está dizendo que eu posso construir o edifício de ouro, mediante a minha motivação, mas que eu também posso construir um edifício de palha, mediante a minha motivação. Então a pergunta que se ressoa desse contexto do apóstolo Paulo é: o que é que eu estou fazendo aqui? Ou por que eu estou aqui? Eu venho ao culto nas quartas e nos domingos, não é porque eu tenho que vir. Aqui nessa igreja tem 11 pastores. Eu não venho porque tenho que pregar. Eu venho porque eu quero vir. Eu não levanto para orar pela manhã porque eu tenho que orar. É porque eu quero orar. Eu não canto com o pastor Joseph ou com quem está ministrando aqui, seja o ministro que for. E se você vê a forma que eu canto, eu me balanço, eu sou meio fora da casinha. Eu não faço isso para ninguém. Eu faço isso para Ele. É por Ele que canto, por Ele que me balanço, por Ele que grito. De vez em quando você vê os meus gritos. É por Ele. A minha motivação não é motivar você. Minha motivação é servir a Ele. Então, e você pode comparar isso de uma maneira muito simples. Olha quantas pessoas tem aqui. Se você procurar alguns vídeos meus, pela bondade e misericórdia do Senhor, já tive o privilégio de pregar em lugares de milhares de pessoas. E eu prego exatamente do jeito que eu prego aqui. Então eu deveria dizer: aqui é pouca gente, eu vou dar uma comida menor. Mas eu não estou fazendo isso por vocês. Eu faço isso para Ele. Deveria ser essa a nossa motivação. Vir à igreja por causa dEle. Dizimar por causa dEle. Amar as pessoas por causa dEle. Suportar o xarope por causa dEle. Assim é a vida cristã. Que tipo de construção estamos fazendo? Que tipo de edifício você está fazendo? Minha esposa sabe disso. Pela bondade do Senhor, a partir de mim, hoje quase toda a minha família é cristã. Tem uns cristãos meia boca, mas são cristãos. Tem uns que estão quase chegando no céu, volta, dá uma rasteira, aí tenta de novo, quebra o motor, vai de novo. Tem. Verdade. Mas toda a família tem uns assim, né? Tem uns crentes 147, que só vai no tranco. Tem. Entretanto, é normal que o lugar mais difícil de alcançar pessoas é dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. É ou não é verdade? Pensa num povo inalcançado, são os parentes. A terra missionária é os parentes. Eu diria que são dois povos inalcançados dentro da igreja: os pastores e os parentes. Tudo com P. Um povo difícil de alcançar. Alguns são até canibais. Perigoso. Por que é tão difícil? Porque convivem conosco. Porque nos conhecem de perto. Porque vê as nossas mazelas.
do momento em que a gente decidir fazer para Deus, que a nossa motivação é agradar a Deus, então as coisas começam a mudar. Tente fazer isso. Tente tudo que você for fazer para Deus. Você vai fazer almoço amanhã? Não faz para o seu marido. Não faz para a sua esposa. Faz para Deus. Aí o cara chega e diz: Deus veio de almoçar. Não é assim. Faça para Deus. Vai ajudar alguém na rua? Faça para Deus. É lá no seu trabalho? Não faça para o seu patrão, não. Não faça nem para você. Faça para Deus. Pois o apóstolo Paulo disse que vivemos aqui como ao Senhor. Tudo como ao Senhor. Quando fizermos isso, estamos construindo um edifício de ouro. Quando mais simples, de prata. Quando mais simples ainda, de pedras preciosas. Mas quando não fazemos assim, eu queria que vocês ficassem em pé. Então estamos construindo de madeira, de barro, de palha, de algo perecível. E quando chegarmos na eternidade, eu vou deixar essa bola com você e concluo. Quando chegarmos à eternidade, diante do Senhor, as nossas ações, a nossa vida cristã será colocada diante dele. Quem somos, o que fizemos. Neste tribunal, não perderemos a salvação, como diz o apóstolo Paulo. Mas aquilo que eu fiz aqui vai ser purificado pelo fogo. E esse fogo não queima as obras. Ele deflagra a motivação. E mediante o nível da minha motivação, é determinante o nível do meu relacionamento. E vice-versa. O quanto eu me relaciono com Deus é determinante a motivação que eu sirvo a Deus. Mas se eu faço isso por religião, então eu estou construindo coisas de palha. Eu quero orar com vocês esta noite. E a minha oração é que o Senhor proteja o seu coração. Proteja o meu coração. Para que eu não erre. Eu não sei se você já notou isso. E essa semana eu orei e Deus me fez lembrar disso enquanto eu orava. A maioria das palavras que nós dizemos em oração é sempre pedindo a misericórdia, não é? Os favores, a bondade, a ação de Deus. E o Senhor me ensinou algo e disse, balbuciando o meu coração: peça também para não errar, para não falar coisas que vai dar errado, para não falar bobagem, para não andar com pessoas erradas. Peça para não cair em tentação, porque essa é a parte que a gente pula da oração. A gente pula essa parte. A gente quer que venha teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas. Mas não deixar cair em tentação, a gente pula. E também perdoar os inimigos, assim como eu perdoei, a gente pula também. Porque deixa que Deus perdoa. Então perdoe as minhas ofensas, Senhor. E Deus fica esperando assim. Pula essa parte. Vamos buscar a Deus para mudar o nosso jeito de ser. Precisamos fazer isso. Porque afinal você é um pregador do Evangelho, irmão. Cada um de vocês aqui são pregadores do Evangelho de Jesus. E você prega com o seu jeito de viver, mas
do que as suas palavras. Incline sua cabecinha. Feche seus olhinhos, por favor. Enquanto essa canção é derramada ao nosso coração, se entregue ao Senhor uma vez mais. Entregue as suas mazelas, entregue as suas bondades. E diga a Ele: Senhor, pondera o meu coração. Pesa as minhas intenções. Avalia a minha motivação. E deixe o Senhor trabalhar dentro de vocês. No meu coração, ore agora. Tudo que há em Enquanto essa canção é cantada, ore a Ele. entrego meu viver. É uma oração Por cantada. amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Uau. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Meu Deus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entregue ao Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Ó Pai, assim como essa canção, Senhor, que soa como uma oração cantada, que é colocada diante do Teu altar, Senhor, não como um estribulo de uma canção, mas como palavras de um coração que ora a Ti, disposto, Senhor, a viver nesse mundo, mas não como sendo deste mundo. Então nos ensina, Senhor, uma vez que o fundamento, que é o Teu Filho, foi plantado em nós, pelos nossos pastores, pelos nossos pais na fé, nos ensina, Senhor, a não construir um edifício falível, fracassado, com as nossas atitudes, mas nos ensina a partir do Cristo, Senhor, edificar algo forte, cujos ventos deste mundo não derrubam, cujo fogo da provação não devora, mas que possamos, Senhor, sermos íntegros até o dia de nos encontrarmos contigo na eternidade. Então purifica as nossas intenções, purifica, Senhor, os nossos corações, alinha as nossas ideias com as suas ideias e policia as nossas motivações, Senhor. Ajude-nos a proteger o que o Senhor colocou aqui dentro, de modo que possamos construir uma vida cristã saudável. De modo que o Senhor não tenha do que se envergonhar de nós, mas que as nossas atitudes te glorifiquem, mesmo quando ninguém está vendo. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a guardar o coração, entregá-lo totalmente a Ti, somente a Ti, por completo. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, 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 aleluia. Eu canto essa canção de entrega de Jesus.
que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. Aleluia, aleluia. Cante para terminar, cante entregando a Ele. Tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Oh, aleluia. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Nas Tuas mãos, Senhor, todo o nosso ser. Vai conosco para casa, Senhor. Vai com essa igreja para os seus lares. Permaneça com eles em tudo, Pai. Viva com eles em todos os momentos. Guarde-os do tentador. Livre-os dos perigos da vida. Livrai-vos, Senhor, das ciladas e armadilhas do inimigo. E que sejam eles fervorosos e cheios do Teu Espírito para vencer o dia mau. E nisso nós nos despedimos, Senhor. Que o grande amor de Deus, que a paz do Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vão em paz, vão em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia.